Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Alexandra Martins, psicóloga, especialista em desenvolvimento de carreira. E hoje eu trouxe um tema para nós conversarmos aqui, que é comunicação, uma habilidade que está presente em todos os âmbitos da nossa vida. Mas antes que eu me esqueça, já se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber mais conteúdos como esse e que consiga aí estar propondo o seu próprio autodesenvolvimento. Bom, esse tema também veio com a proposta de responder uma caixinha que eu abri lá no Instagram sobre a comunicação, onde eu perguntei o quanto as pessoas entendem que tem essa habilidade desenvolvida ou não e o quanto elas entendem que isso impacta no ambiente profissional. E foi unânime as respostas. As pessoas responderam que na grande maioria das vezes elas não têm essa habilidade desenvolvida e que entendem que o impacto é totalmente relevante. Então aproveite e se você não me segue lá no Instagram, já corre lá também no @psialexandramartins. Eu vou deixar aqui para vocês também em algum lugar do vídeo para que vocês possam estar indo até lá. Mas vamos lá, eu vou fazer duas perguntas aqui para que vocês já comecem a pensar sobre o tema. Quantas vezes você já perdeu alguma oportunidade, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, por não conseguir se posicionar ou por não conseguir comunicar aquilo que você gostaria? Quantas vezes, dentro de uma relação, seja afetiva, seja de amizade, você foi mal compreendido nas suas palavras ou mal interpretado? Gente, isso acontece muito. Então, se você tem interesse de resolver esses problemas, esses desafios, continue até o final, que nós iremos aqui conversar e também teremos algumas dicas para que você consiga cada vez mais trabalhar nesses aspectos. Antes de mais nada, é preciso que eu explique para vocês um pouquinho o que é de fato a comunicação. Então, a comunicação é uma habilidade que favorece, estabelece e mantém relacionamentos. Ou seja, está muito ligado ao relacionamento interpessoal, que é a forma com que nós conseguimos nos relacionar com os outros, tá? Então, seja no ambiente de trabalho, seja numa relação afetiva, seja numa relação de amizade, a comunicação ela vai estar presente. E sim, gente, muitas vezes nós perdemos aí oportunidades muito significativas na nossa vida por não conseguirmos de fato demonstrar aquilo que é necessário. Tem um outro ponto importante aqui também que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas eu vou deixar para o final. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês levantassem o seu dedo indicador. E aí, qual que vocês levantaram, gente? Me contem nos comentários. Será que foi o indicador mesmo ou o polegar? E por que eu fiz esse desafio com vocês? Parece uma coisa tão boba, mas eu garanto que pelo menos 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo caiu nessa brincadeira. E isso acontece porque a nossa comunicação, na grande parte, ela não é entendida sobre a nossa fala, as nossas palavras. As nossas palavras só representam 8% da nossa comunicação. Todo o resto está intimamente ligado à nossa expressão corporal, ou seja, nossos gestos, o nosso rosto, o nosso semblante e também a nossa entonação verbal. 55% da nossa comunicação, ela está baseada na nossa expressão corporal e 37% na nossa entonação. Então, gente, olha só os cuidados que nós precisamos tomar e já começarmos a avaliar por aqui. Nós sempre nos preocupamos, na grande maioria das vezes, de falarmos palavras bonitas, de falarmos as palavras corretas, de sermos claros, mas será que tudo está conversando? Se eu chegar aqui para vocês agora e dar uma notícia extremamente positiva, com essa cara, com esses ombros, como que você vai entender a mensagem? Será que você vai entender o que eu estou falando ou o que eu estou demonstrando? Então já começa por aí o quanto a gente precisa observar o como nós estamos nos comunicando com o todo. E tem um outro fator importante também que é necessário que eu comentar com vocês. As pessoas, elas interpretam as nossas comunicações a todo momento. E o que significa interpretação? Na psicologia, com a abordagem que eu trabalho, nós ressaltamos que as pessoas elas possuem modelos cognitivos, ou seja, você que está vendo esse vídeo agora possui as suas próprias verdades, você construiu a sua própria história, você tem suas próprias percepções sobre determinado assunto, assim como eu vou ter as minhas próprias percepções, as minhas próprias verdades também em relação a esse assunto.
Então eu vou dar um exemplo aqui muito simples, apesar de inconveniente, só para vocês entenderem um pouquinho aqui do que eu tô tentando exemplificar. Mas se eu chegar para uma pessoa que está fazendo regime e falar para ela a seguinte frase: "Nossa, fulano, como você emagreceu?" A pessoa vai ter um pensamento em relação a essa comunicação positivo, provavelmente, porque ela está fazendo regime, ou seja, ela está se esforçando para conseguir de fato emagrecer. Logo, o seu sentimento também vai ser um sentimento positivo e a tua reação, a tua atitude também vai ali estar interligada com aquela resposta. Mas se eu chego numa pessoa que não está bem com o seu corpo, que já está um pouquinho mais magra, que não tem a intenção de emagrecer mais e falar essa mesma frase, a percepção vai ser totalmente outra, porque o entendimento que ela tem sobre aquilo é outro. Então, olha só a importância da gente também compreender que as pessoas, elas têm sim as percepções delas. Elas têm sim um entendimento sobre aquilo. E eu tô dando aqui um exemplo totalmente, digamos que simplório, né? Apesar de inconveniente, como eu comentei, porque querendo ou não, quando a gente fala algumas coisas que afetam diretamente a autoestima do outro, a gente precisa ser muito cuidadoso, porque as palavras, a nossa comunicação, sim, tem um poder muito positivo de talvez trazer significado para a vida das pessoas, mas como também muitas vezes negativo de não trazer aquilo que é necessário para a vida de outra pessoa. Por isso nós precisamos também sempre compreender aquilo que é necessário ou não estar expondo, né? Mas dando continuidade aqui, eu vou trazer um outro exemplo no contexto de trabalho. Vamos supor que você é um líder e você pede para um colaborador seu fazer uma apresentação. Aí você chega nele e fala assim: "Fulano, eu preciso que você faça uma apresentação bem interessante, porque amanhã a gente vai expor para o nosso diretor todo o trabalho da nossa área." Bem interessante? Para mim, eu vou ter uma percepção. Talvez a percepção que você tem é totalmente outra. Talvez para mim uma apresentação bem interessante é uma apresentação que tenha 20 slides. Para você, talvez não tenha nenhum e talvez para o diretor tenha 5. Então, olha a importância, mais uma vez, da gente também compreender aqui a nossa responsabilidade na hora que nós passamos a mensagem. E aí já vem a primeira dica. É importante que nós, a todo momento, trabalhemos no alinhamento de expectativas, ou seja, que nós nos façamos claros naquela mensagem que nós queremos passar. Então, o bem interessante da margem, da luz, há muitos significados. E nós precisamos sim chegar para a pessoa e falar: olha, bem interessante, eu entendo pelo conhecimento que eu tenho ali, da relação que eu já desenvolvi com esse diretor, que nós precisamos fazer uma apresentação de 5 slides, que contenha isso, isso e isso, que exponha isso, para que a pessoa consiga ter assertividade e para que sua área também ganhe assertividade em relação àquilo que você está buscando fazer. Um outro ponto aqui que é importante também eu já aproveitar, diante desse exemplo que eu expus para vocês, é que a nossa comunicação, ela é ajustável. Então já vem uma próxima dica. As pessoas dentro de um contexto de trabalho, principalmente, elas têm perfis diferentes. Ou seja, tem pessoas que têm um perfil mais dominante, que está mais direcionado pela busca de resultados, que geralmente busca mais assertividade para alcançar as estratégias, aquilo que realmente faz sentido para a área dela. Então é importante a gente entender que para pessoas, por exemplo, que têm esse perfil, geralmente a gente vai precisar ser mais claros, mais assertivos, buscar trazer mais dados, mais objetividade para que ela entenda. Tem pessoas também que têm perfis mais sociais, mais influentes, mais comunicadores, são pessoas mais extrovertidas, de relação. Essas pessoas, elas precisam do contato com outras pessoas e geralmente elas conseguem um engajamento de equipes e colaboradores através do quê? Da influência, da relação. Então a gente precisa entender também que isso expressa uma forma com que ela se comunica. Então eu vou dar aqui um exemplo muito também simples no sentido de trazer para vocês e tangibilizar o que eu tô querendo de fato aqui expor. Mas vamos imaginar que nós também tenhamos uma apresentação para esses dois perfis. Tem outros perfis que em outro momento, se vocês gostarem desse conteúdo, eu posso trazer para vocês também. Mas é importante a gente entender que se eu for montar uma apresentação para quem tem um perfil mais dominante, eu já trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Adianta eu ser muito influente?
Adianta eu chegar, ficar falando, ficar puxando assuntos que talvez naquele momento não condiza com o resultado que a pessoa espera? A pessoa não vai prestar atenção, porque a pessoa ela quer resultado, ela está buscando realmente assertividade e aquilo vai cansar, porque é um tempo que está sendo de fato preenchido com algo que naquele momento não está sendo tão relevante para ela. Então a gente precisa entender que nós talvez precisemos nesse momento ajustar o nosso próprio perfil, porque se eu sou uma pessoa aí, por exemplo, eu vou precisar tentar passar aquela apresentação de forma com que a pessoa entenda o que eu quero falar. Afinal, eu estou buscando ali um objetivo, que é fazer com que aquilo que eu estou tentando expor seja de fato compreendido pela outra pessoa. Então, sim, a nossa comunicação é ajustável, é uma habilidade e para quem realmente trabalha com muitas pessoas, é um ponto-chave para que a gente consiga cada vez mais ter resultados positivos. A gente entender realmente quem nós temos no nosso time, o que nós podemos extrair de melhor de cada um, as competências que essas pessoas possuem, as competências que nós possuímos, para que nós consigamos unir todas essas a nosso favor. Então já ficou aí a segunda dica, hein? Aproveitando que eu tô falando aqui também de competência e desenvolvimento, eu vou deixar aqui para vocês no link logo abaixo desse vídeo um presente, hein? Que é um link para que você possa se inscrever no meu mini curso de autodesenvolvimento. São 3 aulas totalmente aí significativas e que já darão para você a oportunidade de você começar a trabalhar nos aspectos de desenvolvimento pessoal e também, como consequência, nos aspectos profissionais. Então não perca essa oportunidade. E dando sequência aqui para minha última dica para vocês hoje, trabalhe no seu autoconhecimento. Voltando lá e fazendo gancho para as primeiras falas que eu trouxe aqui para vocês. Boa parte da nossa comunicação não está nas nossas palavras, e sim nas nossas expressões e também na nossa entonação. Mas nós só conseguimos melhorar aquilo que nós conhecemos. Então é importante que você também compreenda aquilo que talvez não está naquele momento, de fato, passando a mensagem que você gostaria. Será que você não está percebendo alguma emoção? E as emoções, eu posso gravar um outro vídeo para esse também não ficar extenso, tá muito ligado àquilo que é despertado, pelo aquilo que é muitas vezes influenciado por um fator ambiental. Então a gente expressa isso. As pessoas percebem isso. Se nós estamos com medo, é muito aparente. Se nós estamos felizes, também é muito aparente. Então a gente precisa compreender aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo e qual é a mensagem que de fato nós estamos passando. Ficou por último essa dica, mas eu costumo dizer que ela é essencial e seria uma das primeiras aí numa ordem de colocação para a gente começar a trabalhar. Porque quando nós conseguimos realmente entender aquilo que se passa dentro de nós conseguimos também fazer com que as relações elas sejam mais sólidas, mais claras e como consequência as outras dicas elas vão acontecendo de maneira muito mais leve, muito mais natural. O que não significa que vai ser do dia para a noite, tá? Autodesenvolvimento é um processo, assim como autoconhecimento. As pessoas mudam. Você já teve a sua história, você já teve também situações, percepções que você até ontem tinha e defendia e hoje é natural você talvez ter outras. Então também isso é um processo contínuo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que tenha ajudado vocês, que vocês consigam colocar em práticas. Deixe nos comentários se vocês gostaram, que daí eu posso também gravar uma continuidade. Esse tema é totalmente extenso. Eu posso trazer aí também outras dicas, outros conceitos, para que nós possamos desenvolver ainda mais essa habilidade. E, mais uma vez aqui lembrando para vocês, se você gostou do conteúdo e sabe de pessoas que também possam ver esse conteúdo para agregar valor, já aproveita e compartilha o link também no WhatsApp. Enfim, gente, já deixa seu like, inscreva-se no canal, ative os sininhos para que você possa me acompanhar aqui e para que juntos nós consigamos aí cada vez mais fazer com que esse processo seja contínuo e positivo. Gratidão por me acompanhar até aqui. Até a próxima!